Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais uma Maná Diária, todos os dias, horário aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao meio-dia, às 13 horas, horário de Brasília. Amém? Peço que nesse momento de recados você possa estar compartilhando esse vídeo. Mande para alguma pessoa conhecida, uma pessoa desconhecida, mande em grupo, poste numa rede social. Faça isso. Mande esse link para alguém, tá bom? Tá indo ao ar agora, mas ele vai ficar gravado. Então, a pessoa que você está enviando não precisa assistir naquele momento. Assistir agora. Se ela não puder, ela pode assistir depois, de tarde, de noite, porque ele vai ao ar agora e fica gravado no YouTube, tá bom? Amém? Mas peço que você compartilhe esse vídeo. Você que é da Igreja Cristo Resposta, sei que você já compartilhou, sei que você assiste o Maná todos os dias, faz parte do seu devocional, mas você que está chegando agora, você pode incluir sim o Maná diário no seu devocional. Você pode todos os dias, ao meio-dia, lança ao meio-dia, eu vou assistir meio-dia. Ou se você não puder meio-dia, assiste de tarde, outro horário, mas que faça parte do seu devocional. Todo dia uma mensagem, não é uma pregação comprida, não é nada disso, é uma mensagem no seu coração, uma palavra, um homem, uma mulher de Deus, dando uma palavra sobre a Bíblia, a palavra de Deus, não é o que nós achamos, pensamos, nada disso, é a palavra de Deus sendo transmitida. Se você quer saber os horários dos cultos, dos outros cultos que tem culto no domingo, na terça-feira, no início do canal do YouTube, você pode ir lá no início, lá tem um vídeo falando sobre os cultos e horário dos cultos, e também tem um número aqui embaixo na descrição que você pode chamar a gente, participar da igreja online, pedir uma oração, conversar conosco. Amém? Recado dado. Você não precisa abrir a Bíblia agora, fica tranquilo, vou falar o versículo, se você quiser meditar nele depois, se você quiser ler ele depois, se você quiser orar ele depois, sim, a gente vai falar sobre isso. Como assim orar o versículo? Sim, a gente vai orar para esse versículo aqui. Eu peguei esse versículo em específico que o Espírito Santo me inspirou, mas isso serve para toda a Bíblia, toda a palavra, todo o versículo, isso que vai ser ensinado hoje, tá bom? Tiago 5:16. Tiago 5:16 diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Vamos lá. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Vou deixar a Bíblia aqui de lado, talvez eu pegue de novo para ler sobre isso. A gente tem que entender que isso está escrito na Bíblia. Beleza, muitas das vezes você lê e fala, isso aqui é uma verdade. Só que você não vive aquela verdade, sabe? Muitas das vezes, esses dias, até estava conversando com alguém sobre isso, que ele sabia até versículo de cor, sabe? Versículo, não, tá ali em Marcos 11:24, fala sobre isso, Hebreus 12 fala sobre isso, fica falando, não, isso. Só que a gente foi conversar, só que a gente tem que entender que não só ele, não só eu, mas todo cristão, toda ovelha, todo pastor, mestre, evangelista, temos que viver aquela verdade. A gente tem que buscar viver aquilo. Então, um exemplo que eu trouxe hoje, a oração de um justo, ela tem grande poder, produz grandes resultados. Essa é a verdade, só que você tem que viver essa verdade na sua vida. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, você tem que orar o versículo. O que é orar o versículo? Chegar a Deus, isso serve para toda a Bíblia. Chega a Deus e fala, Deus, tá escrito aqui, é a verdade, a tua palavra é a verdade. Mas eu não vivo isso. E você vai clamar a Deus, você vai orar a Deus, para Ele manifestar aquela verdade na sua vida. Não vai ser eu que vai te ajudar a viver aquela verdade.
não vai ser o pastor da sua igreja, não vai ser um outro pastor que vai ajudar você a viver aquela verdade, vai ser o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de Deus, ele vai gerar em você a convicção daquela verdade, a única verdade. Então, aquilo tem que atuar em sua vida, no dia a dia, todos os dias, tem que manifestar na sua vida, todos os dias, todo dia. Aquilo tem que ser uma verdade para você, não só no dia de hoje, mas amanhã você tem que buscar viver aquilo, no outro dia buscar viver aquilo ser uma verdade, convicção, uma certeza, e só Deus pode gerar isso em você. A gente está fazendo oração aqui na igreja Cristo Resposta de 40 dias, todos os dias estamos orando pelo Brasil. A gente tem que entender que a oração de um justo, você e eu somos justos, não pelo que fazemos, nada do que você faz, nada do que eu faço nos torna justos. Mas tem alguém que fez algo sim, teve uma atitude sim, que nos tornou justos por conta dessa atitude. Olha que interessante, que foi Jesus Cristo. A atitude dele na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, nos tornou justos. Então não é o que a gente faz, a gente não merece, a gente não merece. A nossa oração tem um grande poder, produz grandes resultados, nós não merecemos, mas está na palavra, o amor de Deus, todos os dias o amor de Deus é derramado sobre nós, a graça de Deus é derramada sobre nós, a misericórdia de Deus é derramada sobre nós, a compaixão, tudo, todo dia. Então todo dia você tem que buscar viver não só essa verdade que eu citei hoje, mas toda a verdade da Bíblia. Toda a verdade. Quando você entra na presença de Deus e vai orar, Deus está te ouvindo. E se você, nesse momento, está enfrentando uma luta, uma batalha, eu estou falando em questão de pecado. Eu tenho que vencer esse pecado, eu tenho que vencer aquele pecado, eu tenho que ter uma mudança de caráter. Se achegue a Deus e ore. Porque a sua oração produz, sim, um grande resultado. Porque há poder. Porque Jesus morreu e ressuscitou por você, e agora a sua oração ela produz sim um grande resultado, porque tem poder nela, na sua oração, na minha oração, na nossa oração tem poder. Então você que quer vencer um pecado, você que chega a Deus e fala, Deus, você ora, seja sincero, e creia que a sua oração chegou em Deus e Ele vai manifestar na sua vida o poder dele, a graça dele para vencer aquilo, para vencer aquele pecado, para vencer aquela circunstância, para vencer aquilo que você está vivenciando. Gente, você tem que entender que a sua oração sim é poderosa por conta de Cristo, não é por conta de você. A minha oração é poderosa por conta de Cristo. Isso é tremendo, gente. Nossa, você tem um Deus, eu tenho um Deus que nos ouve, nos atende, que manifesta o amor, a graça dele sobre a nossa vida. Só que essa mensagem é para você nesse momento que você não está conseguindo viver isso, viver essa verdade em específico. Você não crê que a sua oração que Deus te ouve, que a sua oração funciona, você ora sem fé, você ora, sabe, sem convicção. Até mesmo você que pode estar participando desses 40 dias de oração da igreja, você está orando, mas você, sabe, não crê. Repreende isso, fala, não, repreenda essa incredulidade, porque a tua palavra diz que a minha oração produz grandes resultados. Não é pelo que eu faço, é porque Cristo conquistou isso por mim. Então você tem que batalhar para crer nisso, batalhar para viver isso. Leia esse versículo, ore a Deus, peça que seja uma verdade na sua vida, peça que atue em sua vida, porque a sua oração é poderosa, sim. Você tem que orar sempre que você for orar, gente. Ore crendo, não ore duvidando. Eu vou orar agora e duvida de algo, duvida que Deus vai te ouvir, duvida que aquilo que você está orando vai se manifestar. Não é assim, você tem que orar crendo que já aconteceu. Crendo no poder, você entrega a Deus a fé através da sua oração. O que Ele entrega? Ele entrega a manifestação do poder dele através do amor. Sempre vai ser assim. Você vai orar a Deus, você está entregando o que Deus? Você crê nele, você está entregando a sua fé. Você ora porque você crê. Você está jogando a fé, eu creio, Deus. E Ele vai manifestar por conta do amor dele. Deus me ajuda a crer, ajuda a me manter em posição de crença, batalhar para a fé. Sim, lógico. Pede ajuda para Ele. Deus, eu não consigo crer.
luta contra a sua incredulidade, luta para você crer no poder de Deus, na oração, no poder da oração, luta, fala, Deus, me ajuda a permanecer na posição de crença, me ajude a permanecer aqui crendo. E a posição de crença, onde que é no caminho de Jesus. Imagina o seguinte, eu gosto de imaginar assim, eu até falei esses dias sobre isso, sempre que eu gosto de imaginar que eu tô eu tenho que crer, eu tenho que permanecer naquela posição crendo, eu imagino que aquela posição é o lado de Jesus. Imagina assim, a posição crendo é o lado de Jesus. Jesus é seu lado, você nos braços dele, no colo dele, aquela posição de crença, nada vai te tirar dali, nada vai te abalar, nada, porque você está com Cristo. Então, nesse momento, a gente vai orar. O que a gente vai orar? Você ora, Deus, seja sincero, Deus, eu quero que esse versículo seja uma verdade em minha vida. Eu quero crer que a minha oração, sim, produz grandes resultados que o Senhor ouve e sim atende. Você tem que... Tome cuidado. Se você orar, vai orando, vai lendo. Não é, Deus vai atender minhas vontades, eu vou pedir isso e acabou. Não, você tem que entender as vontades de Deus, os mandamentos de Deus, os caminhos de Deus, tudo isso. Amém? Se você ora com a intenção correta, existe sim a intenção correta, você não pode orar, Deus, mate fulano, não existe isso, tá? Só estou dando um exemplo. Mas não estou falando que, Deus vai atender qualquer oração que queira um gênio da lâmpada. Não é assim. Estou falando que a sua oração tem grande resultado, creia nisso, porque Jesus conquistou isso por você e por mim. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Vou ler esse versículo aqui mais uma vez, a gente vai orar nesse sentido. Tiago 5:16. A oração de um justo, sim, você é justo, eu sou justo, por conta de Jesus Cristo, acabei de falar aqui. Não foi nada do que você fez ou o que eu fiz, mas foi o que ele fez, a atitude que ele fez. A oração do justo tem grande poder. A minha e a sua oração tem grande poder. E ela produz grandes resultados. A sua oração produz grandes resultados. A minha oração produz grandes resultados. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Peço que vocês fechem seus olhos nesse momento. Deus, entramos em Tua presença agora em oração. E nesse momento, Pai, nós pedimos perdão para o Senhor por toda a nossa incredulidade, Pai. Por toda incredulidade na Tua palavra, por toda incredulidade na verdade. A Tua palavra é verdade, Pai. Nos perdoe por toda falta de fé. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes que não cremos na verdade que está aqui na Tua palavra. Nos ajude a crer. Nós precisamos da Sua ajuda, da Sua graça, do Seu poder para crer. Nos ajude, Pai, a viver a Tua palavra, a viver a verdade da Tua palavra todo dia, dia após dia, mas oramos agora para o hoje. Oramos agora para o hoje. Todos os dias temos que verdadeiramente lutar para crer, batalhar para cumprir com os Teus mandamentos, com as Tuas vontades. Todos os dias nós temos que viver o Evangelho. Nesse momento não estou orando para o amanhã, estou orando para o hoje. Ore para o hoje, nesse momento, hoje. Nos ajude, Pai, a crer verdadeiramente no poder da nossa oração. Que o Senhor nos ouve, que o Senhor sim nos atende, Pai. O Senhor sim ouve o nosso clamor. O Senhor está lá, Pai, ouvindo, nos ouvindo. O Senhor nos ouve. A nossa oração produz grandes resultados por conta de Cristo Jesus, que nos tornou justos, morrendo por nós. Nós agradecemos por isso. Obrigado, Pai, porque a nossa oração chega até o Senhor através da fé. E a manifestação do Seu poder acontece na nossa vida por conta do Seu amor, da Sua compaixão, da Sua graça, da Sua misericórdia. O Teu agir, a manifestação do Seu poder acontece, ocorre sim na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje nós clamamos, Pai, hoje nós pedimos, nos ajude a viver esse versículo. Tiago 5:16. Nos ajude a viver a Tua palavra, nos ajude a viver a verdade hoje, agora, nesse momento. Gere em nós a convicção, a certeza do poder da Tua palavra, a certeza sim que a nossa oração tem poder, na nossa oração há poder. Em nome de Jesus, a nossa oração produz sim grandes resultados. Verdadeiramente nós cremos nisso agora.
Eu repreendo toda incredulidade da sua vida. Nós repreendemos agora toda incredulidade da nossa vida, do pessoal. Eu repreendo toda incredulidade da minha vida. Cai por terra agora. Nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor gerou a certeza, a convicção em nós, no nosso espírito, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela convicção, pela certeza que o Senhor gerou em nós, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela certeza. Nós cremos que na nossa oração há poder. Nós cremos que na nossa oração ela produz, sim, grandes resultados na nossa vida e na vida de outras pessoas. Através da intercessão, da oração, sim, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Amanhã, não percam, meio-dia, mais uma Maná Diário. E fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.